Boa noite, eu sou o Pedro e hoje vamos conversar com o Wellington. O Wellington tem 23 anos e é da cidade de Inhapim, interior de Minas Gerais. Ele foi aprovado para trabalhar em Dubai, sob uma vaga de passador de carne. E vamos falar mais sobre ele. Boa noite, Wellington. Como vai? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Tudo ótimo. Como estão as expectativas para poder estar indo para o exterior? As expectativas são as melhores, né? Agora, com todo o trâmite quase pronto e depois da aprovação na entrevista, estou até um pouco ansioso, né? Até o visto e as passagens aéreas. Estou um pouquinho ansioso, mas eu estou feliz, estou contente por ter conquistado essa oportunidade, né? Claro. Você nasceu na cidade de Alvarenga e mora hoje em Inhapim, certo? Você se mudou de Alvarenga ainda na infância? Como que foi assim essa Na mudança de verdade, cidade? na verdade, são municípios próximos, né? São cidades bem pequenas. Aí a minha mãe foi me ter lá, né? No hospital mais próximo, que era Alvarenga. Então, acabei nascendo lá. Mas eu sempre vivi aqui no município de Inhapim, entendeu? Ah, entendi. Eliton, eu queria saber um pouco mais sobre a sua história, né? Sobre o seu caminho para chegar até aqui, sobre a história da sua família. Eu queria ouvir um pouco mais sobre você. Claro. Eu tenho 23 anos, né? E sou bem novinho ainda. Tenho 6 irmãos, né? Minha família é uma família grande. Eu sou o sétimo filho. Nasci uma família que não é rica, mas também nunca passou necessidade. Então, sou uma família, digamos assim, que lida, né? Tem uma vida até boa, mas eu cresci na escola, frequentei escola pública, não é? Como a maioria das pessoas. E quando eu quando eu completei 17 anos, quando eu estava quase completando 18, eu comecei a me interessar em aprender línguas, né? E em aprender inglês. A primeira língua que eu quis aprender foi inglês, tanto pela beleza da língua, que eu sempre me senti atraído pela língua, como também pela necessidade, né? O inglês é uma língua universal e, querendo, entre aspas, hoje no mundo que nós estamos, globalizado, você é um analfabeto se você não sabe inglês, né? Se você tem propósitos de trabalhar fora, você vai estar fora do mercado se você não sabe inglês, se você não tem um domínio da língua, ou pelo menos um inglês intermediário. Então, a partir dessa necessidade e também da atração que eu senti pela língua, eu decidi, quando eu completei, na verdade, 18 anos, eu decidi que eu iria aprender inglês e comecei a aprender inglês. Hoje eu fui aprovado para essa vaga principalmente pelo inglês, né? Então, eu sou muito grato a Deus por ter me ajudado a entender que o inglês é necessário e me dado inteligência, capacidade e ânimo e coragem para aprender inglês por minha própria conta, né? Eu aprendi inglês de forma autodidata, então eu não frequentei escola de idiomas, né? Então, eu não paguei por uma escola de idiomas, eu aprendi sozinho. Então, eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade e ter me dado essa vontade de aprender mesmo, né? Muito legal, Wellington. E me conta, quando você era criança, qual que é o seu sonho profissional, na verdade, hoje? O que você almeja? Indo para o exterior, qual é o seu sonho profissional? Eu almejo construir uma carreira que seja sólida, né? Eu almejo enriquecer meu currículo, porque eu sei que trabalhar em Dubai é uma experiência incrível e que vai me abrir muitas portas, com certeza. Talvez, quem sabe, crescer na empresa, né? Não sei. Eu nunca trabalhei nessa função, então eu não posso dizer com toda certeza que eu irei fazer isso, mas
se eu senti que aquilo é para mim, que aquilo é, como que eu vou dizer? Aquilo vai me preencher mesmo. Eu imagino crescer na empresa, talvez um cargo de gerência, ou um supervisor, chefe, alguma coisa assim. Maravilha. E por que Dubai, Eliton? Ah, porque Dubai não sei, é um centro comercial que atrai tanta gente do mundo inteiro e não sei, talvez pela fama que Dubai teve, né? Nesses últimos 10 anos, 15 anos, não sei. Então, eu tive vontade de ir para lá. Então, eu tive a opção, o recrutador me deu a opção de 3 lugares, que era Dubai, Abu Dhabi e Arábia Saudita. Então, eu preferi Dubai, porque, não sei, eu sempre pesquisei sobre Dubai e sempre tive vontade que se um dia eu fosse para a Arábia, para os Emirados Árabes, eu escolheria Dubai, né? Então eu tive essa opção, então eu escolhi Dubai. Legal, Eliton. E me conta um pouco mais. Você disse, né, para a gente anteriormente que você tem um irmão que mora ou morou nos Estados Unidos, e foi a partir disso que que surgiu esse interesse de morar fora do Encanto. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Sim, meu irmão foi em 2005, eu tinha 9 anos, e ele ficou 2 anos lá, e voltou, eu tinha 12, né? Então eu já tinha algum contato, né, no ensino fundamental com inglês. E quando ele chegou, e ele contava, né, como era lá nos Estados Unidos, como era a cultura lá, e ele fez amigos americanos, e ele aprendeu o inglês que ele sabia, ele tinha aprendido com um amigo americano dele. Então eu comecei a me interessar por aquilo, eu começava a perguntar para ele, como que se fala isso em inglês? Como se fala aquilo em inglês? Aí ele falava, e como ele teve contato com latinos, ele também aprendeu muita coisa em espanhol. E eu começava a perguntar para ele também isso em espanhol e aquilo em espanhol. E ele ia me dizendo, e aliado àquilo da experiência que ele tinha me contado sobre os Estados Unidos, eu comecei a me interessar sobre isso com 12 anos. Só que como pré-adolescente, que passou-se um pouco tempo e eu me esqueci um pouco daquilo. Então, quando eu fui chegando quase aos 18, eu coloquei como meta sair do Brasil. Essa era uma meta que eu tinha colocado e eu pensei, a primeira coisa para sair do Brasil, qual seria o primeiro passo? E aí eu pensei, o inglês é a primeira coisa que eu preciso ter e, entre aspas, é a coisa mais fácil. Antes mesmo do dinheiro, é a coisa mais fácil e a mais necessária a se fazer, que é aprender o inglês. Aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisar no YouTube, principalmente, né? E formas de aprender inglês, cursos de inglês gratuito. Então eu comecei a aprender mesmo, a começar a fazer alguns cursos gratuitos. A partir daí eu comecei a ver vídeos em inglês, totalmente em inglês, e o que eu não conseguia, eu ia traduzindo, traduzindo e traduzindo. Às vezes era um trabalho um pouco maçante, mas eu fazia, porque eu tinha muito interesse na língua. Depois eu comecei a ver séries, depois eu comecei a tentar ver filmes em inglês, e vídeos de vloggers sobre viagens, né? Coisas que me interessavam. E eu fui aprendendo, fui construindo vocabulário, fui aprendendo um pouco de gramática, fui aprendendo também a escrever um pouco em inglês, fui tentando ler livros em inglês para adquirir mais gramática e aprender a adquirir o domínio da leitura em inglês. E assim foi. Aí hoje eu estou com 23, há um ano e meio atrás eu já consegui ter um bom nível em inglês para ter uma boa conversa. Maravilha, Eliton. E conta pra gente, como que tá o coração da sua família com a sua ida, principalmente a sua mãe? Conta pra gente como que foi, como que tá sendo essa experiência da despedida. Ah,
como a família é grande e nós somos do interior, né? Então acaba sendo uma família um pouco mais sentimental do que as outras, né? Então fica meio aquele clima, né? Um clima de despedida, embora ainda não esteja com as passagens compradas, mas fica um pouco um clima de despedida e de todos pensativos, né? Quando será o dia que vai vir as passagens, quando será o dia que eu vou ir. Então, fica um clima meio triste, né? Mas ao mesmo tempo também de alegria, já que eu passei na entrevista e vou trabalhar, né? Consegui um emprego internacional. Então, um misto de alegria e tristeza, de saudades e de contento, alguma coisa assim. E você já ficou assim tanto tempo, né, como você vai ficar longe da sua família? Não, tanto tempo não. Eu já saí fora algumas vezes, né, para outro estado, mas não esse tempo todo. Eu já fiquei 7 meses. O maior tempo que eu fiquei fora foi 7 meses. E quando foram 7 meses, já deu para sentir aquela saudade? Chorou? Como que foi isso? Ah, chorar não, né? Mas deu para sentir saudades, né? Do convívio familiar. E... Mas com o tempo, quando vai se passando os meses, vai se ganhando um pouco de... A saudade, ela vai se estabilizando. Ela parece que ela não diminui, mas ela se estabiliza. Ela é controlada, né? Pelos acontecimentos, pelo trabalho, pelo ritmo da vida que você vai tendo, a saudade ela se estabiliza. Então, é lógico que no começo você sente picos, né, de falta, né, de convívio com as pessoas que você está acostumado, da família, mas depois que o tempo vai passando, essa saudade ela tende a se estabilizar e vai ficando mais tranquilo para lidar com ela, né? Entendi. E agora vamos falar de Dubai. A gente sabe que é uma cultura bem diferente da que a gente tem no Brasil. Eu acredito que você tenha pesquisado muito sobre essa cultura, né? Sobre toda essa mudança. E eu queria ouvir de você. O que você espera de Dubai? Desde a infraestrutura da cidade até as pessoas que estão por lá. Qual que é a sua expectativa com a cidade? Eu tenho expectativa de que vai ser uma cidade que eu vou encontrar uma cidade muito moderna, muito mais avançada do que o nosso país, né? Mas talvez avançada na infraestrutura da cidade, na beleza da cidade, mas talvez não tão avançada como no Ocidente e em termos de cultura, entende? Então, eu tenho consciência de que muitas coisas que nós brasileiros fazemos aqui e que nós consideramos ser normal, isso não se aplica lá em Dubai, né? É um emirado, embora seja o emirado mais flexível e mais aberto, ainda assim é um emirado que restringe muitas coisas que nós fazemos aqui que nós consideramos normal, como por exemplo, bebida alcoólica na rua, né? O próprio uso de bebida alcoólica é, é condicionado a uma licença que você pega pelo governo, né? Talvez coisas que eu mesmo não faço, mas algumas pessoas fazem, como sair sem camisa na rua. Isso é uma coisa que poderá te trazer problemas se você fizer isso. Então, são coisas que nós do Ocidente talvez sejamos um pouco mais relaxados e mais flexíveis, e que lá eu sei que não será desse jeito, não será tão flexível assim. Mas nada que eu não consiga lidar, não é mesmo? Então, eu não tenho, acho que eu não terei grandes problemas em lidar com a cultura de lá. Claro que eu vou estranhar um pouco, mas não vai ser uma coisa que é impossível de superar. Creio eu, né? Claro. E eu queria ouvir um pouco de você também sobre a vaga que você foi selecionado, sobre os detalhes dela, quanto tempo, sobre o seu processo com a NTV Intercâmbios.
Como que você conheceu a MTV? A partir de que momento você começou a conversar com a nossa equipe, até passar por todo o processo, os currículos, enfim, todo o seu processo, desde o conhecimento da MTV até esse momento agora que a gente está conversando? Bem, foi em dezembro, começo de dezembro, eu comecei a pesquisar sobre agências que faziam recrutamento para Dubai e para trabalho. E eu só encontrei a MTV Intercâmbios no Google, na internet. Então, eu entrei em contato com o Marcelo, que é o diretor da MTV Intercâmbios, e ele me explicou o processo. Eu tinha visto muitos depoimentos, e foi a partir dos depoimentos que eu tomei a decisão de contratar a empresa. E em dezembro eu comecei a pesquisar, fui perguntando, fui entrando em contato com clientes. Em janeiro, se eu não me engano, dia 6 de janeiro, eu assinei o contrato com a MTV Intercâmbios, recebi as boas-vindas num servidor de e-mail que o Marcelo prepara, e recebi o currículo, a ficha que ele prepara para o agenciado. A partir de então, todas as sextas-feiras, ele me enviava vagas, às vezes algumas até no meio da semana, e eu tinha o compromisso de mandar o meu currículo para a empresa, para as empresas. E foi aí, agora em começo de março, ele me mandou o contato recrutador, que inclusive veio em São Paulo, e eu fui até lá, né? Me mandou o contato do WhatsApp, foi uma coisa muito boa. Fui até lá, fiz a entrevista e fui aprovado, graças a Deus. Então a sua entrevista ela foi feita em São Paulo, né? Sim, foi feita em São Paulo. Como o recrutador foi enviado pela empresa para fazer entrevista presencial, então ele veio para São Paulo e eu me desloquei daqui de Minas Gerais, viajei 14 horas para lá e fiz a entrevista com ele. Legal. E para que vaga você foi selecionado? Qual que é a sua remuneração, sua função lá, sua carga horária? Fala um pouco mais sobre a vaga em si. São 9 horas de trabalho, 6 dias por semana com um dia de folga. Vou ter um plano médico, férias anuais, né, de 30 dias. E o salário base, acho que é quase 4 mil, salário base. E terei que pagar a alimentação, dia e transporte. E a empresa vai me dar uma ajuda de custo para todos estes itens, como moradia e transporte, por exemplo. Maravilha. E hoje eu queria te perguntar sobre quão satisfatório foi para você estar sendo, né, essa experiência que a MTV Turismo, quais pontos você gostaria de levantar sobre o trabalho que a MTV está tendo com você, sobre o cuidado, né, que a empresa está tendo com você. Eu queria mesmo um depoimento seu sobre todo o trabalho da MTV até esse momento. Sim, até esse momento a MTV cumpriu com todos os requisitos com todos os requisitos que ela se propôs a cumprir, e tem me dado suporte, me deu suporte, né? Cumpriu com aquilo que ela se propôs a cumprir. E o Marcelo, praticamente 24 horas por dia, me deu assistência. Todas as mensagens que eu mandava, ele me respondia. O Marcelo tem uma característica, ele é uma pessoa séria, e então quando você envia uma mensagem para ele, deve se relacionar ao trabalho dele, né? Então ele é uma pessoa séria, ele vai te responder sobre aquilo que você está perguntando, a sua dúvida, e vai te dar o suporte necessário. Então ele não está no WhatsApp para bater papo com ninguém, né? Mas isso não quer dizer que ele seja mal educado, ignorante, não. Mas
ele é uma pessoa séria e está ali para fazer o trabalho dele para te ajudar a ser contratado, né? Eliton, e vendo que hoje, né, você consegue guardar até quase 100% do seu salário, conta pra gente como que você pretende investir esse dinheiro aqui no Brasil, em Dubai, conta pra gente. Ah, mano, pretendo investir no Brasil, né? Porque embora eu esteja indo trabalhar fora, eu não sei, a longo prazo, assim, não tenho pensamento de viver a minha vida inteira lá fora, mas eu pretendo uma parte desse dinheiro, né? Pretendo fazer alguns investimentos. Uma pequena parte dele eu quero fazer investimento para minha própria autoeducação, então eu quero aprender francês, né? E o francês, infelizmente, eu não vou me arriscar a aprender sozinho, porque talvez pelo, pelo trabalho, por estar morando fora, compartilhando um quarto, talvez não seria tão interessante aprender de forma autodidata. Então, quero investir um pouco desse dinheiro para aprender francês, depois eu quero aprender italiano e depois eu quero aprender árabe. Uma outra parte, né, uma parte maior, né, eu quero fazer aplicações financeiras e uma parte desse dinheiro também, ajudar um pouco a família naquilo que eles precisam, né? E seria mais ou menos isso, cara. Legal, Eliton. E conta pra gente, você acha que hoje, se você não tivesse, né, tido todo esse auxílio da MTV Intercâmbios, você acha que você estaria conseguindo estar indo agora para Dubai trabalhar com essa remuneração toda? Não, não, com certeza não. Para dizer a verdade, não, porque a MTV ela te proporciona o contato com os empregadores, né? Um privilégio, porque você não tem esse contato com os recrutadores, então ela faz essa ponte entre o recrutador e você. Além de confeccionar um currículo totalmente em inglês, né? De te dar o suporte, ela te manda vagas, né? Todas as sextas-feiras, como eu disse. Então você está ali em contato com os recrutadores e são vagas assim para diversos locais, né? Este local eu vou trabalhar em um restaurante brasileiro que foi fundado nos Estados Unidos, mas tem vagas para hotéis, né? Para quem quer ser bellboy, para as meninas para ser hostess, né? Para garçons. E no caso eu vou ser passador de carne em uma churrascaria lá em Dubai. Então, se não fosse o Marcelo, se não fosse a MTV Intercâmbios, eu não teria o contato do recrutador e, consequentemente, eu não conseguiria fazer a entrevista e nem mesmo passar. Então, para quem está em dúvida de querer contratar a empresa dele e tem realmente interesse de trabalhar fora e tem realmente a vontade de fazer aquilo que o Marcelo vai te pedir, eu recomendo grandemente que você contrate a MTV Intercâmbios e que vai ser muito bom para você, né? E você vai realizar seu sonho. Certo. E só para a gente poder dar um andamento aqui, quais são seus próximos passos profissionais? No futuro não tão distante, quais são os seus próximos passos profissionais a partir desse trabalho, a partir dessa experiência? Um curso superior, como que vai ser isso? Não, curso superior não tenho intenção, não tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de, como eu já disse, enriquecer meu currículo, né? Tenho vontade de talvez criar, né? Contatos lá fora, talvez outras oportunidades, talvez num futuro um pouco distante, a médio prazo, eu poderia pensar em trabalhar em algum país da Europa, um país do Ocidente, né? Então, talvez um hotel, por que não? Como um bellboy, alguma coisa assim. Então, por isso mesmo que eu já te falei que eu estou aprendendo outras línguas. Quem sabe uma outra oportunidade, uma outra área e talvez com um ganho ainda maior, né? Não sei.
Isso é para médio prazo, médio e longo prazo. E agora, para finalizar, Elton, eu queria que você mandasse uma mensagem para todos os nossos espectadores que estão analisando ainda os serviços da MTV Intercâmbios, sobre o nosso trabalho, sobre a seriedade do trabalho e sobre a segurança que você está tendo em conseguir um trabalho seguro, idôneo e com estabilidade lá em Dubai. A sua mensagem para todos os clientes e futuros clientes da MTV Intercâmbios. E a mensagem que eu passo para as pessoas que estão me vendo, me ouvindo, é que se você sabe inglês, se você tem um nível de intermediário avançado, eu te recomendo vivamente a entrar em contato com o Marcelo, diretor da MTV Intercâmbios, e entrar em contato, combinar com ele o módulo que você vai, o tipo de contrato que você vai assinar e tirar as dúvidas com ele. Eu recomendo vivamente assistir os depoimentos dos clientes que já foram contratados, né? Por exemplo, eu me decidi a contratar a MTV Intercâmbio através dos depoimentos dos clientes, porque infelizmente uma crítica que eu já fiz a Marcelo é que o site ele é um pouco desorganizado, então parece que você olha e fala, será que isso é verdade? Será que não é? Aí, como eu vi os depoimentos e entrei em contato com alguns clientes que já estão trabalhando, aí eu me senti um pouco mais seguro, né? Mas é uma empresa totalmente idônea. E se você ainda não sabe inglês e está vendo essa entrevista agora, eu te recomendo muito mesmo a começar a partir de agora a colocar essa meta de aprender inglês como uma prioridade na sua vida, né? Para quem sabe um pouquinho mais para frente você contratar a MTV Intercâmbios para conseguir uma vaga lá no exterior. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Maravilha! Eu falei aqui com o Eliton, direto lá da cidade de Inhapim. Eliton, conta pra gente que dia que você está indo para Dubai, quando é que você vai estar chegando lá nas terras árabes? Rapaz, o dia exato eu não sei, né? Eu já enviei a cópia do meu passaporte, uma foto, né? Pro escritório lá de Dubai e eles estão processando o meu visto, né? Então eu acredito que em 10 dias eles já me mandam a resposta com o visto de trabalho e após isso, pelo que eu sei, né? Já não vai demorar muito para enviar as passagens aéreas. Eu acredito que seja ou final deste mês ou começo do mês de abril eu já esteja embarcando para Dubai. Perfeito, então. Vamos fazer o seguinte, eu marco com você aqui um compromisso, que daqui no próximo mês a gente vai voltar a conversar e falar sobre como vai estar sendo a sua experiência lá em Dubai, fechou? Opa, claro. Fechou. Então é isso, então. Tranquilo. Eu falei com o Eliton da cidade de Inhapim, que está indo para um trabalho na cidade de Dubai no próximo mês. Se você se interessou no nosso trabalho, acesse o site www.mtvintercambios.com.br e fale com o Marcelo, você vai ser super bem atendido, beleza? Eliton, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você Obrigado. que assistiu a gente. Tenha uma boa noite. Boa noite.